Shafer, o shofar, está trazendo a um concerto, a uma análise, está nos alertando quando a pessoa para e precisa prestar atenção, se analisar, se autoanalisar, rever conceitos, parar, ficar alerta, ficar atento. É muito significado precioso essa palavra shofar, ou le shafer, que está trazendo um conteúdo espiritual e profético para nós. Então, essa palavra deve ser muito considerada como qualquer ritualística judaica que serve como uma simbologia, uma tipologia para os nossos dias. Aonde está o problema com o shofar? São dois extremos. Tem gente que não gosta, e muita gente tem me falado, isso não tem nada a ver, nós somos cristãos, tocar shofar significa judaizar o povo, tocar shofar significa estar voltando aos costumes da lei, enfim. Então eu não concordo com isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, qualquer coisa que aparece no contexto da palavra de Deus, mesmo sendo na Tanakh, que para nós é conhecido como Antigo Testamento, é simbólico e serve como um exemplo, um modelo, vamos falar assim. Nós sabemos que Jesus, queridos, eu sou de Cristo. Cristo é a nossa cerimônia, Cristo é as nossas festas, Cristo é a nossa redenção, Cristo é o nosso cordeiro, é o tabernáculo. Cristo é tudo para nós. Em Cristo está tudo inserido. A essência da Torá, a essência da lei está em Cristo Jesus. Agora, não posso banir isto aqui porque é um instrumento de louvor e de adoração também. Nós vamos ver como podemos louvar a Deus e, segundo a palavra do Senhor, podemos louvar e adorar ao Senhor. Então, não podemos ser extremistas ao ponto de banir, expulsar. Tem gente que expulsa a gente que está tocando o shofar. Eu já vi gente que abomina. Temos muitos pastores falando que estão judaizando as igrejas. Bom, esse tipo de pensamento, para mim, é um pensamento extremista. Não posso pensar assim, porque, além de achar muito bonito esse instrumento, eu sei também, logicamente, que no culto judaico ele é fundamental, é essencial, é doutrinário para o culto judaico. Então, para nós é uma simbologia. Segunda coisa, outro extremo, pessoas que se bitolam, estão literalmente judaizando o povo, estão voltando a costumes judaicos, sim, e usam o shofar de uma forma doutrinária, com uma ritualística, com base numa ortodoxia doutrinária para o povo judeu. Então, não podemos fazer isso, porque você vai anular a graça. Aí sim eu concordo. Fazer isso aqui uma doutrina, como há pessoas que, por exemplo, e pastores e líderes, que exigem que se toque shofar, que exigem que se não tiver shofar, não vai ter ação profética. Não, querido. Ação profética, hoje em dia, para nós, é pelo Espírito Santo de Deus, é através dos dons espirituais. O principal, através da palavra de Deus. E Cristo Jesus nos deu tudo isso. Então, são os dois extremos que eu não concordo. Tirar o shofar e desprezá-lo e bani-lo, e eu não concordo porque ele é um instrumento, e ao mesmo tempo voltar-se de uma forma radical, dizendo que sem isso não vai haver conexão profética. Eu não concordo com os dois lados. Mas acho bonito, além de gostar das raízes judaicas e saber que são simbologia para os dias de nós, como igreja do Senhor, preciso entender um pouco mais do shofar. É o que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus, tá bom? Primeiro vou tocar pelo menos os 4 toques tradicionais que através dos tempos foram inseridos no costume judaico, tá bom? Que seria tequiá, shevarim, teruá e tequiá gadol, que são 4 sons diferentes. Vou tentar tocar aqui, preste atenção, tá bom? Vamos lá, primeiro vamos para o tequiá. É um som mais curto, mas em 2 tons. Pá, pá. Esses 2 tons, na verdade, estão trazendo o som de tequiá, tá bom? Não sei se deu para escutar aí, se escutou bem. O segundo é o shevarim, que é um som mais rápido. Shevarim
é o som mais rápido. Você pode ver que são sons mais rápidos em sequência e temos aí o chevarim. Agora vem o teruá, que é um som já de rajada, é um som de alerta, é um som de desperta, acorda. Vamos lá? Você percebeu? Então, nós vamos aí, temos esses 3 toques. O terceiro teruá, que é mais alerta, mais com força, mais dinâmico. E por último, o tequiá gadol. Escutou o primeiro? Tá, 2 toques, só que gadol, ou gedolá, que seria maior, mais comprido, é um som de meditação. Então, precisa de bastante fôlego para poder tocar o tequiá, gedolá ou gadol. Meu Deus do céu, tem que haver fôlego para tocar o shofar. Então, queridos, qual a simbologia desse instrumento tão precioso que eu pessoalmente gosto muito? Porque eu digo que ele não pode ser tirado. Por quê? Porque além de ser usado no culto judaico, isso é simbólico para nós, temos o Salmo 150. Abra aí no Salmo 150. O que diz o Salmo 150? Nós vamos ver uma expressão muito linda, que é a expressão Haleluhu. Anote aí, Haleluhu. Vou anotar aqui, ó. Aleluhu. O que significa Alelu? Ou Alelu? Porque muita gente não pronuncia o H como som de ré, não pode ser pronunciado. Então, Alelu significa louvai-o. Louvai-o, louvai-o. Você vai ver no Salmo 150, muito essa expressão Alelu, que significa louvai-o. Surge uma ideia de louvor específico e com algo. Nesse caso, são instrumentos. O salmista está movendo a congregação e ao povo para que louve-o com instrumentos. Só que entre todos esses instrumentos está a harpa, a flauta, instrumentos de corda, e quando aparece a palavra shofar, aleluhu beteca shofar, aleluhu beteca shofar, aí está se referindo especificamente ao toque do shofar. Louvai-o com o shofar. Louvai-o com o shofar. Essa palavra halal, ó, halal, é louvor, louvor. Daqui surge a palavra aleluia, aleluia, louvai ao Senhor, louvai ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso. Então, louvar com shofar está em muitos salmos, em muitas passagens. Só vou citar o Salmo 150, onde também há outros instrumentos, há instrumentos de corda. Então, você que gosta de banir o shofar, eu lhe pergunto, você toca na sua igreja instrumentos de corda? Guitarra, harpa, violão? Toca? Toca instrumentos de percussão, bateria, batucada, não sei. Aqui diz, louvai-o com símbolos sonoros, com símbolos antissonantes. Olha que interessante. Então, o louvor também pode ser feito com instrumentos, só que nesse salmo está destacado louvem-o com fôlego, louvai-o com shofar, louvai-o com shofar, aleluia beterra shofar, louve-o com fôlego, e tudo que tem fôlego, tudo que respira, louve ao Senhor. Uma coisa que você vai precisar, como falei, para tocar o shofar, você vai precisar de sopro, você vai precisar de ruach.
Muita gente fala essa palavra de uma forma errada. Ruach, tira essa palavra. Ruach não existe no hebraico. É ruach. Ó, ruach, na verdade. Você escreve ruach, mas é ruach, é gutural. Ruach HaKodesh. É o sopro, o vento, é o espírito. A mesma coisa é pneuma, como nós já estudamos. Então, uma pessoa vai ter que ter muito fôlego para soprar. Ou seja, quando alguém tocava shofar, naquele contexto, ele está soprando, ele precisa de fôlego, ele precisa transmitir a sua essência, saber o que está fazendo. Isso é uma simbologia espiritual hoje em dia. Sabe por quê? Porque o shofar naquele tempo tinha uma conotação santa, profética, de alerta. E hoje em dia, o shofar quem é? É você, meu irmão. O shofar é a sua vida. Hoje em dia, o shofar, o tocar o shofar, é ação profética no seu coração, no seu âmago. Uma pessoa que está carregada do ruach, do sopro de Deus, da inspiração divina, da glória de Deus, do poder de Deus, da virtude, ele tem poder e ele mergulhou na glória, porque eu sempre digo que nós mergulhamos na glória de Deus, e ele foi tomado pela glória. Essa pessoa tem fôlego, tem ruach, ela vai soprar, ela vai falar, ela vai se levantar, ela vai profetizar. Eu gosto de Joel capítulo 2, abra a sua Bíblia e anote. Joel capítulo 2 diz: tocai buzina, só que no original está escrito tocai shofar em Sião, tocai shofar, tocai trombeta em Sião. Joel capítulo 2 diz: tocai shofar em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Então, ser um shofar hoje em dia é ser voz profética. E nessa última hora eu te digo, Deus está levantando uma geração do shofar, uma voz profética, que não vai pregar o que o povo quer, mas vai pregar o que o Espírito, o ruach, o sopro de Deus vai trazer para esses dias. Sabe quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que se escutou um som de um vento. Muita gente diz que começou a soprar, não. Se escutou um som, não foi vento. Leia lá. Um som como de um vento. Então, o som é como um som de um sopro. O som é como o som de um vento. O som é o som do ruach, do sopro. Então, se escutou um som. Então, as pessoas precisam escutar o sopro. As pessoas precisam escutar a voz profética. Isso é lindo, porque Israel naquele tempo, no arraial, eles tinham que estar atentos para diferentes toques. Tequiá, que era um som de convocação, já vou falar sobre isso, de convocação, toques de alerta, toque para estar preparados para a guerra. Então, hoje, ser uma voz profética é ser um shofar, em nome do Senhor Jesus. Assim como o cajado simboliza o pastoreio, o profeta, a revelação terá, o que tem a revelação terá que ter autoridade para que o povo escute o soprar de Deus. E nós precisamos disso, querido, porque a igreja sem o Espírito Santo é nada. Muita gente está presa à religião, muita gente está presa a dogmas humanos, a doutrinas de homens. Tem gente que está presa a doutrinas de demônios, tem gente que está preso a metodologias, tem gente que está preso a tradições. Escute isso, há muito tempo que você está ali encaixotado, tudo no processo, tudo igual, o ano inteiro. Sabe o que está faltando na sua vida, querido? O sopro do Espírito de Deus. Está faltando a renovação do sopro do ruach de Deus. E eu vou lhe falar, esse sopro dessa última hora será um sopro de avivamento, de glória, de unção e de poder. Sabe por quê? Porque o shofar, o sopro de Deus, está trazendo novidade. E toda pessoa que rejeita o soprar profético de Deus vai perder a novidade de Deus. Vai ficar preso à religião, vai ficar preso à metodologia, vai ficar preso a processo, vai ficar preso à dogmática, vai
ficar preso à tradição. Não, a tradição manda fazer assim. Querido, deixa Deus te usar, profeta do Senhor. Viva a glória da novidade. Paulo diz que nós andamos em novidade de vida. Quem recebeu a Cristo, recebeu a glória de novidade de vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, receba o novo de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você, é uma notícia profética, é o sopro do chofar, e você vai ser canal de bênção para trazer novidade. No meio a tanta tribulação, no meio a tanta perseguição, no meio a tanta pandemia, você vai ser um chofar que vai falar: vem tempo de bênção para a igreja, vem tempo de ruína para o mundo, mas vem tempo de glória. Quem recebe diz amém aí, em nome de Jesus. Então, toca trombeta em Sião, Tikeu Shofar Bet Sion. Tikeu Shofar Bet Sion, em Joel 2:1, ou Joel 2:1 está dizendo: levanta-te e será profeta de Deus, tá bom? Então, quando há um toque de alerta profético, nós temos que prestar atenção e saber escutar. Havia um toque de convocação, como falei, o tequia era um toque de convocação. Uma coisa que eu quero separar bem, normalmente nas traduções está traduzido buzina e trombeta, só que aprenda a diferenciar quando é trombeta e aprenda a diferenciar quando é shofar, porque tem palavra que é shofar. A palavra trombeta, nem vou citar esse estudo agora, mas existiam trombetas de metais. Abra em Números, você vai ver em Números uma trombeta, em Números 10, 2. Números, capítulo 10, versículo 2. Olha o que diz em Números 10, 2. Diz assim: faze 2 trombetas, aí já não é shofar, é trombeta, de prata, de obra batida a farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então havia trombetas. Então não confunda o que é trombeta e o que é buzina. Muita gente começa a tocar shofar quando é trombeta, e quando é para tocar trombeta, toca buzina. O shofar fica uma salada. Então cuidado, porque quando é trombeta, e quando é shofar, que é buzina, há uma separação. Tem traduções que eu já vi que tudo aparece como trombeta. Não, aprenda a separar o que é shofar e o que é trombeta especificamente. Shofar e trombeta, tá bom? Normalmente, como falei, a palavra shofar é traduzida para buzina. Só que houve um clamor. Depois se fez essa trombeta, inclusive, de prata, mas em Êxodo, você pode ver Êxodo 19. Abre aí em Êxodo 19, você vai encontrar algo lindo que aconteceu, e aí aparece a palavra shofar. Êxodo 19, olha o que diz, versículo 13. Foi quando o povo estava ali em frente ao Sinai, e Deus iria revelar a Torá. Versículo 13 diz assim: nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado, ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando o shofar, que diz a buzina, longamente então subirão ao monte. Havia uma convocação. Vou ler também o 16, Êxodo, anota aí, 19 e 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de shofar. No original está shofar, aí está buzina, muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Vou ler o 17 também. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se de pé diante do monte. Então já havia uma convocação. Já tinha havido uma convocação santa, quando Deus se manifestou ali no monte, revelou a Torá, trovejou a manifestação sobrenatural de Deus, e se escutou lá no monte. Agora, quem tocou esse shofar? Meu Deus! Então, é algo profético, é algo sobrenatural. Então, convocação. Quanta gente que não está pronta para a convocação, que não está pronta para um chamado sobrenatural de Deus. Nessa hora o Espírito nos convoca para orar,
nos convoca para jejuar, nos convoca para ficarmos no altar do Senhor, nos convoca para ficarmos alerta, nos convoca para estarmos anunciando a palavra. São convocações santas. Muita gente pensa que convocação é somente ir para a igreja. Não, querido, a convocação de Deus é estar em prontidão como igreja de Cristo, de uma forma santa e profética. Só que um dia vai tocar um shofar de convocação e vai ser um toque para reunir o seu povo, e nós precisamos estar alerta porque a vinda de Jesus já está próxima. Então, era um toque de convocação. O tequiá normalmente era um toque de convocação, como nós já tocamos aqui. Agora, havia também toques de guerra. Você vai encontrar em Josué 6. Anota aí, Josué, capítulo 6, versículo 4. Josué 6, 4. O que diz em Josué 6,4. Fala aqui sobre a tomada de Jericó, e houve uma ordenança para o povo de Israel rodear Jericó, e os sacerdotes tocando buzinas. Aí aparece a palavra shofar. Olha o versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 shofares, ou buzinas, de chifre de carneiro. Por quê? Olha aqui. Nós temos chofares de chifre de carneiro, esse aqui é de antílope, isso foi sendo processado através do tempo, e nesse dia rodearam Jericó e tomaram posse da terra e derribaram Jericó. Então, se tocaram toques de conquista. Normalmente, toque de guerra é o teruá, é um toque para avançar, que é aquele tá repetido. Então, é um toque de convocação. Hoje em dia, há toques espirituais que devem ser certos, claros, porque uma voz profética incerta, que está em pecado, que não tem credibilidade, uma voz profética que está fazendo coisas com dubiedade, nunca será ouvida. Ao toque incerto, ninguém se prepara para a guerra. Nós temos que estar prontos para estar combatendo, para estar guerreando e estar em prontidão para atender ao comando de avançar, ao comando de ataque. E temos que ter convicção naquilo que falamos, convicção naquilo que fazemos, naquilo que manifestamos profeticamente. Então, temos aqui a história de Josué conquistando e avançando para tomar posse da terra e derribando muralhas e conquistando a vitória para a glória do Senhor. Então, creia que Deus vai te dar vitórias, e entenda o que o shofar está falando profeticamente para as conquistas da igreja hoje em dia, em nome do Senhor. Também nas festas se tocava shevarim, quando se convocava para celebrar. Shevarim era para celebração, para glorificar o nome do Senhor. Você vai encontrar muitas passagens onde se toca o shofar para celebrar, e há muitas festas espirituais hoje em dia que podemos traduzir das festas judaicas. Hoje em dia, a manifestação do Espírito de Deus na igreja traz alegria, traz manifestação de gozo, e nós precisamos estar glorificando, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Então, queridos, repito aqui, não sou a favor de judaizar o povo, porque o fim da lei é Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo está toda a ritualística da lei, toda a demanda da lei. Quem tem Cristo tem a glória da salvação e tem a conexão com o sobrenatural. Como também não vou tirar o shofar, porque ele é um instrumento, assim como existem instrumentos de corda. Segundo o Salmo 150, devemos louvar com todo tipo de instrumento. Agora a pergunta é, como está o seu fôlego? Como está o seu sopro profético? Como está a inspiração do Ruach na sua vida, para você ser um shofar de Deus nesta hora? Quando em Rosh Hashanah, quando se chegava o tempo do arrependimento, Yom Kippur, também se tocava o toque de arrependimento, é um toque de conscientização. E esse toque era tocado pelos sacerdotes para que todo mundo voltasse para o conserto. Essa palavra é lechafer, que seria consertar, arrepender-se, fazer uma techuvá e um retorno espiritual. Que a cada dia possamos escutar esse toque profético, para que possamos pedir perdão, para que possamos pedir
a virtude e a graça de Deus para que voltemos sempre ao caminho do Senhor e à santidade. Tá bom? Temos aí Tequiá, Shevarim, Teruá para a guerra e Tequiá Gadol para essa volta santa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço e tomara que você entenda o que Deus quer falar ao seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.